que ele tá bem áspero. A mais eficaz é esse aspecto aqui, disso é totalmente errado. O Ferrox, o convertedor de ferrugem. O lixamento com água começou a trabalhar, começou a fermentar um pouquinho. Uou! E aí, galera, tranquilidade? Bom, sua saúde está 100%. Se você está aqui até agora, é sinal que você não está com labirintite atacada. Bora fazer uma experiência? Alguns produtos aí anti-corrosivo, anti-ferrugem. Deixei esse paralama enferrujar aí algum tempo para poder fazer essa experiência um pouco maluca, mas que quero testar ao longo prazo para ver se realmente esses produtos são eficazes e ajudam na solução aí do ferrugem, depois que o seu carro enferrujou ou até mesmo para não enferrujar. Então, trouxe aí maneiras de você estar evitando de enferrujar a sua peça ou o seu veículo. E se você souber de alguma outra fora essas aqui, coloca nos comentários que isso vai estar nos ajudando, não só a mim, quanto mais alguns que foram assistir esse vídeo. E desde já, deixa eu falar um negocinho pra vocês, meu braço tá doendo já, nossa, ficando velho. Se você ainda não faz parte desse grupinho meio louco, não perca tempo, se inscreve no canal aí, é de graça, não vou cobrar nada, promoção do dia. Faça parte dessa turminha maluca. Galera, bom, brincadeiras à parte, estou brincando demais, não era pra mim estar brincando tanto assim. Meu braço tem doendo, eu vou apresentar os produtos. Bom, tá aí, ó, deixa eu mostrar a primeira peça. Esse aí é o paralama que eu deixei enferrujar, um paralama de Fusca. Deixei o ferrugem alastrar bastante. Isso aqui, dependendo da situação, é bem agressivo. Mas vamos fazer o teste mesmo assim. Então aqui tá alguns produtos. O produto mais simples e mais eficaz aí para tirar ferrugem ainda é o velho lixamento, tá? Você lixar e eliminar todo esse tipo de oxidação. Depois que você limpou, lixou, aí tem alguns produtos que venha a neutralizar ou evitar de enferrujar. Isso aqui da linha Automotivo, para quem ainda não tem esse conhecimento, isso aqui são produtos da linha Automotivo, que é o preto fosco vinílico e o Wash Primer. Na verdade, esse produto ele se aplica quando a lata ainda está nova, a lata está crua. Porém, vamos fazer um teste aqui e ver se ele neutraliza pelo menos por um tempo. Aqui é um convertedor de ferrugem, tá? O TF7. Falam que ele é muito bom. Fiz alguns testes, até hoje tá suportando, já deve ter uns 6 meses, porém agora vamos fazer um teste definitivo, algum tempo maior. E esse aqui é o removedor de ferrugem, o famoso Ferrox, ele remove mesmo todo o ferrugem, toda essa oxidação que está na lata. Então a gente vai fazer um teste aqui lixando, aplicando preto fosco vinílico, aplicando o Wash Primer, aplicando TF7 em alguma parte que tenha ferrugem, essa aqui talvez. Então a gente vai só dar uma lixada, uma quebrada de lixa para depois estar utilizando ele, porque ele não pode tirar o ferrugem. O ferrugem é a matéria-prima para ele se transformar, então a gente não pode estar eliminando o ferrugem, e sim só um pouquinho que ele tá bem áspero, tá? Os outros não, tanto o Wash Primer e o preto fosco vinílico, eu preciso de remover um pouco mais. Eu preciso agredir e deixar a lata aparentemente no ferro assim. Isso evita de oxidar, tá? O certo é eliminar 100% o ferrugem para depois aplicar isso aqui. Mas eu quero fazer o teste vendo se ele neutraliza o ferrugem e não se ele não causa ferrugem. E depois por último, a gente vai estar fazendo o teste mais eficaz aí, que é com o Ferrox e fazer o tratamento 100%, para ver qual dura mais. Então vamos direto ao vídeo, já tem 4 minutos e meio já, e eu tô indo direto ao vídeo. Aqui ó, vai ser preto fosco vinílico, aqui o Wash Primer, aqui o Wash Primer com acabamento melhor, vou limpar todo o ferrugem, deixa bem limpinho mesmo, para aplicar o Wash Primer nesse ponto aqui, e aqui a gente vai aplicar convertedor de ferrugem, para ver se ele converte mesmo ferrugem e fica funcional. Vou estar lixando com a Rokit então, para ficar mais rápido e mais fácil. Tá? Quem não tiver Rokit, pode estar lixando na mão mesmo aí, um taquinho de EVA ou chinelinho de dedo. Aí a peça lixada, ó, deixa eu ver se a iluminação melhora aqui, ó. Tá vendo esse aspecto aqui? Alguns já fazem assim, tá? Já trabalhei em oficinas, principalmente quando eu era mais novo. Não sei como que tá hoje, mas as pessoas faziam em cima disso. Graças a Deus eu vim trabalhando de oficina em oficina e vim aprendendo cada vez mais. E eu sei que hoje isso é totalmente errado. Então isso aqui, ó, ela tá lastrando, ela tá funcionando. O ferrugem é como se fosse um tumor, um câncer.
Então, a partir do momento que ele entrou, por menor que ele esteja assim, ele penetrou na lata e você não removeu ele inteiro, você não arrancou isso, ele vai continuar corroendo. O que alimenta ele é o oxigênio com o carbono. Então ele continua se alimentando disso aqui. Porém, se qualquer brecha de oxigênio que tiver aqui, se você não fizer uma boa preparação, eliminar 100% desses pontinhos de oxidação, se ele encontrar qualquer vazão de oxigênio, por mais que a tinta seja impermeável, ela acaba passando. Então ele continua trabalhando, ele continua corroendo, tá? Ele vai continuar comendo. Então o bacana seria deixar mais ou menos nesse aspecto aqui, ó. Tá vendo? Então para isso, a gente vai estar utilizando o Ferrox e depois lixando novamente. Aqui eu só dei uma quebrada porque a gente vai usar o convertedor de ferrugem, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou usar o Wash Primer da melhor maneira. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, a gente vai fazer da maneira mais correta possível para ver decorrer do tempo se esse pedaço ou esse pedaço corroeu mesma coisa. E esse pedaço também, por mais que eu vou aplicar só o TF7, eu também quero ver como que ele age no decorrer do tempo. Eu vou dar um prazo aí de 1 ano para essa peça, então vocês estão vendo hoje esse vídeo, daqui a 1 ano vocês podem estar me cobrando novamente para ver o aspecto que ela ficou. E a gente vai estar removendo tudo. E lembrando, quem faz lixamento com água, eu não indico em peças assim, tá? Normalmente eu indico o lixamento com água, nossa, já ficou branco já. O lixamento com água em peças que já foi feito repintura. Então vamos colocar ali, ó, esse pedaço aqui, tá vendo? Ela já foi pintada pelo menos umas 2 vezes e não tem nenhum ponto de ferro, de metal exposto. Isso pode ser que você venha lixar com água tranquilamente, tá? Porque tem algumas, vamos colocar aí 2, 3 camadas ali de material que já está impermeabilizando a peça. Então, se você não deixar de molho na água, for lixar com uma lixa úmida, pode estar lixando tranquilamente. Mas se porventura você fez algum reparo nessa mesma tampa, deixa a moto passar, que tem 2 a 3 camadas de tinta, porém, se fez algum reparo ali, você deixou o ferro exposto, colocou massa, aplicou primer. Aí, onde está o primer ali e onde ficou o ferro exposto, mais ou menos igual aqui, já não indico você lixar com água. Compreenderam? Qualquer coisa, coloca nos comentários aí. Esse vídeo é tanto para ensinar geral, tanto para a gente conhecer aí como que funciona o produto, quanto para você ter um pouco mais de conhecimento, porque eu vejo que tem muita gente ainda trabalhando com água e não é proibido trabalhar com água. Simplesmente você tem que saber o momento de trabalhar com água, beleza? Vamos desoxidar esses pontos o mais correto, né? Então esse aqui seria um procedimento mais correto na preparação. Tome cuidado com as mãos quanto com os olhos, porque ele é bem corrosivo. Machuca, queima, tá? Vou colocar o óculos aqui. Ali, ó. Não tem muito segredo não, é só aplicar onde tem os pontos e aguardar um tempo. Então aqui, ó, olha, já começou a trabalhar, já começou a fermentar um pouquinho. Então a gente tem que aguardar aí pelo menos algum tempo. Ele vai começar a ficar mais ativo. Vocês podem reparar que agora está ficando mais branco em volta e mais escuro lá onde tem o ferrugem. É que ele já está trabalhando. E olha que esse Ferrox meu já tem um tempo já, tá? Tá meio que já passado da validade. Mas ainda tem a sua funcionabilidade. Então vamos aguardar um pouquinho. E ó, daqui a pouco a gente dá uma lixada e aplica mais uma camadinha, mais uma demão, tá? Limpar o excesso. 15 minutos se passou. Agora a gente vai dar uma lixadinha e passar novamente, tá? Tem que tirar bem, porque senão empasta na lixa. Se puder aguardar mais, é bacana, tá? Normalmente aí, alguns de 12 horas até mais. Mas como eu tô querendo fazer um vídeo e acelerar um pouco das coisas, guardei 15 minutos só. Compreenderam? Então se vocês puderem aguardar mais e o Ferrox for novo, é melhor. Normalmente aí 12 horas até 24 horas ele tá trabalhando, ele tá ativo ali. Depois disso aí é bom lixar, limpar bem e remover tudo, porque senão ele continua trabalhando ali comendo o ferro também. Banho com thinner para limpar bem e novamente aplicar.
Ó, vou aplicar mais uma, ó, mas ó, o tanto que já melhorou. Esses pontos que agora tá vendo que tá ponteado, isso aqui é porque tá um pouco mais fundo. São ferrugens enraizados, né? Ele já começou a penetrar, então ele começou a fazer furinhos. Ó, você observa que melhorou muito, muito perto do que tava, né? Que tava assim, ó. Vamos colocar aqui, tava desse jeito aqui, ó. E já começou a melhorar bem. Ó, aqui tá um pouquinho mais grave, aqui também melhorou. Se você deixa normalmente de um dia pro outro, chega a ficar esbranquiçado, tá? Então é bacana tentar deixar o maior tempo possível aí. Vou aplicar de novo só para facilitar, para agilizar um pouquinho. E também vou desbastar um pouquinho, talvez com a lixadeirinha, para facilitar. Porque como tá profundo e eu não tenho tanto tempo, eu consigo comer um pouco mais com a lixadeira ou com a Rokit. Isso serve para vocês também, tá? De repente você tem pressa, seria a função melhor, de repente você comer aqui um pouquinho da lata para eliminar o máximo possível. Agora, se você não quer agredir a lata, o Ferrox, tá? Vamos lá. Então vamos deixar agindo aí pelo menos mais uns 15, 20 minutos. Ó, vocês podem ver que já ativou, já começou a corroer, né? O metal, o que tá mais, porque os pontos começou a ficar até mais escuro, ó. Então vamos esperar, aguardar aí o seu devido tempo. Então tá aí, ó, uns 15, 20 minutos, já começou a branquear, ficar meio diferente, né? Ele começa a criar quase uma espuma, ó. Ele começa a ativar, ó, você pode reparar que os furinhos começam a aparecer, porque ele começa a limpar o furo, né? Porém, não dá tempo. Eu vou fazer o lixamento, vou mostrar para vocês que tem que ficar desse aspecto aqui. E depois a gente vai fazer já o convertedor, né? A gente vai aplicar o convertedor, também aguardo dar a secar. Eu não apliquei antes porque acaba escorrendo, né? Ó. Então tem toda esse paranauê de mistura. Então eu prefiro evitar e fazer cada um no seu quadrado. Então vamos lixar aqui. Para fazer um serviço mais localizado, vou estar usando a Rokit pequena. Mas você pode estar usando a grande ou até mesmo a lixadeira, tá? Só observe o disco para você não agredir demais a lata. Uma lixa 60. Agora, é bom evitar de ter contato com a mão. Nesse quesito 100%, né? Pano com desengraxante, ó. Vou mostrar para vocês a melhor maneira de se trabalhar, tá? Vou falar que é a mais correta, porque só o tempo dirá. Essa aqui seria uma das melhores maneiras de se trabalhar, tá? Você arrancando mesmo toda a oxidação. Ó, tem um pouquinho, vocês podem observar que... Eita, relei o dedão. Tem uma mancha. Essa mancha ainda é ferrugem, tá? Isso aqui esquece que, tá lindo, tá perfeito. Não, ainda é ferrugem. O correto é ficar todo prata mesmo, ó, todo desse jeito. Mas, mesmo assim, a gente vai estar aplicando aqui nessa região, a maneira mais correta é aplicar o Wash Primer. Aí aqui também vou aplicar o Wash Primer até aqui assim, porque vou ver como que vai trabalhar, ó, até mesmo em cima do ferrugem. A filmagem entrando aqui, a gente consegue saber exatamente onde foi o teste. Então essa filmagem vai estar salva, daqui a um ano eu vou remover e ver o que ocorreu nessa peça. Aqui agora eu vou aplicar o TF7. Ele não tem que lixar, você só aplica ele duas demãos e aguarda ele se transformar num fundo, num primer, né? Mas mesmo assim depois eu vou aplicar o primer por cima para ver qual que é a reação. Então, basicamente aqui vários testes de uma peça só, né? Sempre gosto de estar fazendo isso. Mostrando na prática várias situações aí do dia a dia de uma preparação de uma funilaria. Então tá aqui. Vamos misturar bem, porque ele normalmente decanta, tá? Então tem que misturar muito bem. O pincelzinho já tá limpo. Olha só uma chocolatada. Só uma parte enferrujada. Ele só vai agir onde tem ferrugem. Poderia estar aplicando com o compressor? Até poderia, mas vamos ver aqui como que fica a questão do acabamento também, né? Se a lata for nova, acredito eu que não tem funcionabilidade nenhuma, tá? Se ela igual tá aqui limpa, ele não vai trabalhar, ele trabalha em cima do ferrugem. Passando na parte interna também, porque é a parte que está bem enferrujada. Vamos ver se é verdade, né? Vamos ver o tempo que vai durar. Vocês vão estar tudo
vendo junto comigo no vídeo. O fabricante pede para aguardar 40 minutos para a próxima demão. Então vamos aguardar aí 30 a 40 minutos e vamos ver o que acontece. Tá aí, ó. Por enquanto, nada. Só meio que ficou ativado, né? Ficou mais escuro, ó. Tá vendo? Aí aqui de baixo também apliquei, ó. Normalmente, pelo que eu sei, ele fica pretão, ele fica bem escuro. Então hoje tá ficando mais escuro é porque já tá trabalhando. Vamos aguardar 40 minutos aí. 20 minutos, o que eu vou fazer para adiantar? Eu vou isolar aqui, vou passar uma fita aqui e vou aplicar o wash primer até aqui e já aplicar o preto fosco vinílico. Enquanto esses dois secam, a gente vai trabalhando aqui para aproveitar o tempo, tá? Aqui, ó, vocês podem reparar que tem ferrugem, tá? Então eu vou aplicar o wash primer, que é o verdinho ou o amarelinho, até aqui, pode ser esfumaçado mesmo, e aqui eu vou aplicar o preto fosco vinílico. O porquê do teste dos dois? Todo mundo até hoje falou, que até eu mesmo já falei várias vezes, que os dois têm a mesma função. Quimicamente falando e fabricamente falando, né? A fábrica fala que os dois sim têm o mesmo, como que eu posso falar? O mesmo cuidado com a lata, os dois protegem a lata de oxidação. Na verdade, não é que os dois protegem de oxidação. Os dois, ele e ele, eles são meio que impermeabilizantes. O que protege mesmo da ferrugem é isso aqui, que todo mundo chama de catalisador. Isso aqui é um ácido também, que basicamente, vamos se falar, que ele é o ácido que eu limpei aqui. Então ele tá ativo, ele meio que fica na superfície como que se fosse um zinco, meio que quase aquele arcão, né? Ele fica na camada, então ele é agredido. Vamos se falar assim, ele é um soldado. Então na hora que o começa a enferrujar, quem está em linha de frente é esse ácido. Então ele é o que dá a estabilidade de não ficar enferrujando conforme vai passando o tempo. Mas eu vou ver se dura um ano, né? A minha intenção aqui é ver a questão do tempo. Esse catalisador é para os dois, tá? Então vamos catalisar aqui. Não é catalisador, mas vamos catalisar. E depois a gente catalisa o preto fosco vinílico. Qual que é o esquema aqui? Ele é 2 para 1. Então são duas partes de produto para uma do catalisador. Então são 200 ml de tinta, vamos se falar assim, para 100 de catalisador. Se for 400 ml, 200 de catalisador. Sempre dobra o volume da tinta. Porventura você quer saber um pouco mais exclusivamente desses produtos, tem no canal aí também, tá? Infelizmente esqueci de apertar o botãozinho que grava, mas tá aplicado, não tem segredo, tá? É aplicar normal, só tomar cuidado para não encher, para não dar excesso, para não escorrer. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, como o produto ativa, né? Que a maioria... Então, até então, aquele momento a gente não via os pontos de ferrugem, né? Aí aqui agora ele já ativou, ó, meio que ele realça a situação, né? Então ele começa a trabalhar, ó. Então já vê que ele ficou esses pontinhos, ficou tudo preto, são os pontinhos de ferrugem. Então lembrando, a maneira mais correta seria essa, tá? Você eliminar o máximo de pontos de ferrugem possível e depois aplicar o wash primer, 2 demão pelo menos, e vir com o primer. Teste tem a maneira correta. Então sempre que se você for fazer um serviço de cliente ou até mesmo seu e quer qualidade, procure fazer dessa maneira, tá? E até melhor, porque essa aqui eu não esperei o tempo adequado, tá? Então sempre procure esperar o tempo do produto trabalhar corretamente. Então se o produto está pedindo 24 horas, siga o que o fabricante está pedindo. Você vai ter mais garantia no seu produto. Então a segunda demão agora. E já conferi para ver se apertei o botãozinho, né? É bem ativo, bem coberto, cobre. Alguns tipos de imperfeição, ela, dependendo da quantidade que você coloca, né? Que você aplica, ela tampa alguns riscos, dependendo da tinta. Poderia estar aplicando a tinta direto. Porém, eu sempre indico aplicar um primer ali. Tempo de cura, normalmente 1 hora, tá? Depois de 4 horas, ele sela, ele vai virar uma película. Eu recomendo dar uma quebrada de lixa, para não ter uma surpresa desagradável de desplacamento, tá? Tá aí, ó, sequinho, beleza? E para não ter nenhum tipo de contaminação, para falar assim, poxa,
Eu acho que eu joguei Wash Primer junto, já limpei bem a caneca. Então agora vamos fazer o preto fosco vinílico. Eu gosto de deixar tudo muito bem explicado, até mesmo pra mim, porque como eu vou ver daqui a um ano, né? Então às vezes eu mesmo esqueço. Aguardar 15 minutos e aplicar a segunda e última demão. Segunda demão. Então beleza, duas mãos aplicadas, mais duas aplicadas aqui. A gente tira o papel, ó. Já começou a fazer a função, tem aproximadamente uns 40 minutos ou mais. Tá vendo? Começou a criar, já começou a transformar. Ficou preto, depois começou a ficar branco, ó. Então isso é bacana, sinal que tá funcionando, né? Vou, ó, aqui, olha, aqui ficou muito bom. Então vou aplicar a segunda e vamos aguardar aí pelo menos, vamos colocar aí 24 horas. Aí tá aplicado, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Primeira demão, aguarde cerca de 40 minutos. Segunda demão, aguarde 2 horas. Então, depois de 2 horas, a gente tem que aplicar tinta. Porém, já tá tarde da noite. Então, eu vou aplicar basicamente depois de 12 horas. Então, vai trabalhar muito bem, vai secar muito bem. Depois a gente vai jogar o primer, beleza? Mas a função é essa, fazer o teste. Então, tem 4 testes aqui. E vamos aguardar aí cerca de quase um ano. Mas vamos esperar para ver como que fica aí. Mesmo, tá? Deu ter fazer bastante coisa, mas tá bem sequinho agora a questão do preto fosco vinílico, do wash primer, ó como que ficou, ó. Ele meio que cobriu o ferrugem, né? E aparentemente vai ficar neutralizado aí por um tempo. A parte que a gente removeu todo o ferrugem, ó, vocês podem reparar a questão dos pontos. Daqui a um ano a gente vai observar bem. E aqui, onde foi o TF7, ficou preto mesmo. Então foi duas demão bem carregadinha aí. E eu acredito que é isso aí, ó. Ficou escuro. Então agora a gente vai aplicar o primer, tá? Então vai estar isolada. Daqui provavelmente vou aplicar o primer. Vou aplicar uma tinta sintética aí para mostrar a questão do sintético. Porque muita gente, infelizmente, não tem condições, quer cuidar do carro, não tem condições e ainda procura o sintético. Eu não recomendo, desde já não recomendo. Porém, eu gosto de explicar porque a pessoa às vezes fica perdida no que fazer. Então eu vou explicar e vou explicar a questão do PU, que às vezes compensa gastar um pouco com PU. Em questão de custo-benefício, tá? No longo prazo, para você revender o carro e tudo mais. Mas, porém, mesmo assim, eu vou explicar o sintético. Então, vamos aplicar o primer. Vocês vão ver a questão do primer. E depois, outros vídeos, a gente fará a pintura com o sintético, ou até mesmo com o PU aí, fazendo um mesclado também. Depois de um ano, a gente vai fazer esse teste aí, remover essa tinta para ver o que aconteceu, o que sucedeu aí, depois de um ano, na questão do ferrugem, beleza? Só um detalhezinho, antes da gente completar o vídeo aqui, deixa eu só explicar a situação aqui. Isso aqui é um outro teste que eu fiz para um outro vídeo, tá? Ou logo em seguida ou antes, tem outro vídeo aí explicando da diluição, da diferença de diluição e de um primer já quase vencido, se tem a função ou não. Então, de repente, você quer entender um pouquinho sobre a questão do primer, procura um vídeo aí que tá aí tudo sobre primer PU, beleza? Agora a gente vai aplicar para proteger a peça e aguardar aí alguns anos, ou um ano, né? Aguardar 15 minutos, 10 a 15 minutos, e é isso aí. Terceira e última. Então é isso aí, galera. Já tá até seco já, ó. Então vamos aguardar aí um ano, tá? Dependendo da data que você cair nesse vídeo, às vezes vai demorar menos, né? Porque você já catou na metade do ano aí. Mas tá aí, vamos fazer esse teste aí. E lembrando, para quem quer fazer o correto, procure fazer a parte do lixamento. Tenta remover o máximo de ferrugem e proteger aí com o seu wash primer. Ou se for outro tipo de material, se for uma coisa de portão, coisa do tipo, TF7, dá uma lixadinha.
Não tem a necessidade de aplicar o Wash Primer, tá? É só o TF7 mesmo, dá uma lixadinha e primer, fechou? Então um forte abraço, fiquem com Deus e sucesso aí na sua trajetória, nos seus ferrugens. Tamo junto, qualquer coisa, vai lá no Instagram, Thiago Carango Zoom. Fui!